Eu pensei em fazer uma retrospectiva, né, no modo de um documentário sobre 2023, sobre o governo Lula. Mas aí eu me dei conta de uma coisa. Primeiro, que eu não tenho todo o tempo para fazer essa produção. Mas o segundo ponto, será que um governo tão propagandista tem realmente tantos fatos para serem colocados numa retrospectiva? Você quer entender o que eu quero falar? Eu vou te explicar, mas depois da vinheta, porque está no ar o nosso programa Falando de História, edição de Ano Novo. Muito bem, esse é o nosso Falando de História, né? Provavelmente o nosso último programa de 2023. Então seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao Falando de História. Né? Se você curte o nosso trabalho, se você gosta de análise conjuntural e de história, né? E ainda mais análise conjuntural associada à história, você está no lugar certo. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo novo aqui no nosso canal. Lembrando também, tá? E as pessoas não sabem, não lembram, nós temos também aqui o nosso canal no WhatsApp. Vai deixar o link aqui na descrição. Você vai lá e vai se inscrever no nosso canal do WhatsApp, porque lá no canal do WhatsApp nós também colocamos os nossos links, todos os nossos links e conteúdos. Então você também vai poder acompanhar em tempo real na publicação de novos vídeos também, se você tiver problema com o sininho das notificações, tá? Então é uma alternativa, certo? Porque nem sempre o YouTube entrega para todo mundo, então, né, é sempre uma alternativa. E se você gostou desse conteúdo também, depois compartilhe, que é importante, e deixe o seu comentário, que é muito legal e eu adoro responder os comentários. Mas, gente, o que nós podemos falar desse primeiro ano de governo Lula? Primeiro ano, agora já tem um ano, não adianta. O governo Lula 3, é um governo, como eu disse no início, que é muito caracterizado por propagandear-se, né? Quando você não tem valores, de fato, quando você não faz as coisas que devem ser feitas, às vezes a gente, né, tende a aumentar o que a gente faz por uma questão também de fugir, vamos dizer assim, da cobrança que nossa consciência nos faz, né? Nos cobra. Então a gente tende a aumentar, né? E fazemos mais do que na verdade a gente fez e assim por diante. Tá? Tem gente que tem esse processo. Quando a gente quer encarar a verdade mesmo, a gente olha para dentro da gente e diz, olha, não tá legal isso aqui, não sou assim, sou uma pessoa assim, eu vou ter que mudar. Mas o PT não quer mudanças, não quer mudar ele mesmo, ele vai mudar o Brasil? Não, não vai mudar. O PT é um partido de conservadores, no sentido, né, não dos conservadores no sentido bolsonarista, ou no sentido clássico da palavra conservador da política, não é isto, mas o sentido de manter as coisas como elas estão. Nós temos a manutenção da reforma trabalhista, nós temos a manutenção da reforma previdenciária. A reforma previdenciária de Temer e a reforma trabalhista, aliás, a reforma trabalhista de Temer e a reforma previdenciária do Bolsonaro. Continua. Ninguém falou sobre isso. Não está na pauta do dia. E, inclusive, o Lula fez o quê? Se tinha um teto de gastos, agora nós temos um teto de gastos 2.0, que é pior ainda. Então manteve-se. E aí a gente não tem recursos para a educação, para a saúde, para a segurança. Então, se você chega num posto de saúde e falta recursos, pode ser que a prefeitura também tenha um problema de gestão ali. Mas atrás também daquele problema de gestão da prefeitura e do Estado, a União também não repassa os valores que tem que repassar. Por quê? Porque aí tem o tal do contingenciamento de gastos, que na verdade é corte de recursos e acabou. Tá?
Então essa palhaçada que nós vimos hoje, manutenção, né, do teto de gastos ou ampliação do teto de gastos, né, que dão um nome de arcabouço fiscal ou que a gente chama de calabouço fiscal, enfim. A manutenção do Campos Neto na frente do Banco Central e aliás, o Campos Neto sendo convidado para a festinha lá no Palácio com o Lula. E o silêncio dos puristas, como sempre, né? Os puristas petistas que são muito bons de cobrar dos outros, mas os seus, eles se calam e passam pano. Né? E passam pano para as coisas mais indefensáveis. Então, meus caros, esse ano de 2023, esse governo, o primeiro ano do governo Lula, foi um governo de manutenção das coisas. De manutenção de uma estrutura que já estava torta e mantém-se torta e com alguns ajustes, com algumas mudanças de cores, mas o fundo, o sentido é o mesmo. O governo Lula é tão neoliberal quanto o governo Bolsonaro. Guedes e Haddad rivalizam na sua política econômica de redução, né, de gastos e de fazer, né, do arrochar o pobre. Porque você que é pobre, que vai no supermercado e agora com R$100 compra, antigamente comprava 4 itens, agora tu compra só 3, você está sabendo que cada vez mais o poder de compra do brasileiro está derretido. Não é que está derretendo, está derretido. O Natal do pobre brasileiro não vai ter cerveja de picanha. Talvez mal se tiver, né, uma boa costela e um suco desses que a gente faz, né, desses pozinhos que tem aí no mercado. Talvez seja isso. O desemprego aumentou, as desigualdades sociais estão aí visíveis para quem quer enxergar, mantidas, e nós temos o quê? Nós temos o discurso, né, para distorcer, para desviar do foco o discurso identitário. O discurso identitário mantido pela sua esposa, a Janja, uma figura que vai viajar, né, e em plena situação de crise climática no Brasil, ela sai comemorando e fazendo videozinhos. Ela é tão infeliz, a Janja, quanto a Michele Bolsonaro. Aliás, já respondi a Michele Bolsonaro nos shorts aqui, né, com relação à fala dela, com relação aos autistas. Mas o que eu quero dizer é que desse primeiro ano de Lula, nada mudou. Mudaram seus nomes, trouxeram figuras que aparentemente poderiam dar um up para a coisa. Aí trouxe a Sônia Guajajara para a área indígena, de vez de fortalecer aquele órgão que de fato é o órgão que deveria representar os nossos indígenas, que é a FUNAI, se criou um ministério sem dotação orçamentária que não serve para coisa nenhuma, é um cinzeiro em cima de uma moto. Aí na área ambiental nós temos a barata tonta da dona Marina Silva, que não sabe para onde que vai, onde veio, né? Enfim. Nós vamos olhar, o Silvio Almeida é uma pessoa honesta, corretíssima, mas é um ministro dos discursos. O que de fato fez a área dos direitos humanos para o Brasil, para melhorar a coisa, né, essa questão toda, por exemplo, das condições de vida do sistema carcerário brasileiro. Na área da justiça, nós temos um ministro que está indo agora para o STF, que é um pirotécnico, né? Não fez nada de relevante, só fez pautas que alimentaram os discursos bolsonaristas, que é o caso do Dino, que não serviu, para mim, um péssimo ministro da Justiça. Não se tratou, não se buscou, por exemplo, a criação do Ministério da Segurança, que esse é o ministério que deveria ser criado, mas não se tratou disso no governo Lula. Né? A reforma tributária ela tem coisas muito boas, mas ao mesmo tempo ela ainda é limitada. Ainda continuamos tendo uma situação no Brasil. O pobre paga impostos e os ricos não pagam nada.
A taxação das grandes fortunas continua a mesma coisa. Da política econômica do Haddad é a mesma, só com nomes diferentes, com falas diferentes, mas a prática, o resultado é o mesmo. Por quê? Porque ações diferentes geram resultados diferentes. Agora, ações iguais são relativamente resultados iguais. Nós continuamos, né, com uma taxa de juros alta, né, extremamente alta, ácida, que destrói o tecido econômico brasileiro, e não há nada de concreto numa ação efetiva. O rentismo toma conta, a Petrobras está aí, com os minoritários ditando as regras, e a gasolina do preço que está. E aí essa gasolina cara gera toda uma questão, né, no ciclo econômico brasileiro. Nós temos, né, um ministro de Relações Exteriores que é uma tragédia. E Lula, que sai para fora e o tempo todo viajando, com viagens inócuas que não resolvem porcaria nenhuma, se diz o Mandela dos Trópicos do Sul, mas não consegue sequer atender às suas populações quando acontecem tragédias, como aconteceram no Rio Grande do Sul mais de uma vez. E por medo de ser vaiado, Lula simplesmente não veio ao Rio Grande do Sul. Mandou o seu poste, o picolé de chuchu aqui, porque tem medo de ser vaiado. No momento de tragédia, ele faz cálculo eleitoral e político barato. O Mandela dos Trópicos do Sul não sabe como resolver a questão da Venezuela com a Guiana. Nem competente. Que dirá da relação dele com o Milei. Vai ser uma tragédia também. Embora a Argentina está andando por uma tragédia muito grande. E eu diria, o Brasil e a Argentina vão pagar preços caros. O Brasil vai pagar um preço caro de ter escolhido o Bolsonaro. E vai pagar um outro preço caro de ter escolhido um Lula senil, que não é o mesmo Lula de 2003, de 20 anos antes. A verdade é que a análise desse governo de um ano é que tudo continua do mesmo jeito. Campos Neto, que era o vilão do Lula nos discursos enquanto candidato, agora é amiguinho e vai para a sua festinha lá no palácio. Por quê? Porque Lula faz isso. Lula caminha e mantém o Campos Neto na questão, né, do Banco Central e, né, cada vez mais dependente dos bancos e cada vez mais independente e pressionando o cidadão brasileiro. Ora, meus caros, nós precisamos dizer, este governo é um governo conservador. Conservador no sentido, não no sentido clássico da palavra, nem no sentido que os bolsonaristas usam, né, essa palavra, esse vocábulo, mas no sentido de que ele mantém as estruturas do mesmo jeito. Ele faz uma maquiagem, ele muda as cores, ele muda nomes, mas o fulcro é o mesmo. O governo Lula, no que tange a economia, é um governo neoliberal. No que tange a política, é um governo corrupto, porque o modus operandi do lulismo é a compra e fazer, né, de Brasília um verdadeiro balcão de negócios escusos, porque Arthur Lira, de ontem, que estava agarrado a Bolsonaro, agora se junta a Lula. E o Centrão, né, tomando conta da Caixa Econômica, por exemplo. E cadê a turma, né, que protesta contra o fascismo, que defende o serviço público, que defende a educação? Essa turma toda está em silêncio. Ninguém vai para a rua porque o PT silenciou a todos, né, ou aqueles que supostamente se colocam contra o bolsonarismo, quando não entenderam ou não querem entender que o bolsonarismo é uma extensão do petismo. Ou seja, na coxia, atrás do palco, das cortinas, Lula e Bolsonaro se abraçam, porque são sócios, não sócios abertos, mas sócios secretos. E vai chegar um dia que o companheiro Lula vai fazer o quê? Vai chamar para o seu palanque o companheiro Bolsonaro, o inelegível Bolsonaro, e que só ou é inelegível pela ação de Ciro Gomes e do PDT. Mas vejamos bem a situação. Ele vai chamar o Lula
né? Vai chamar o Bolsonaro, melhor dizendo, e aí o discurso vai ser qual? É que Lula é um gênio da raça, porque ele uniu o Brasil. E aí eles vão estar juntos pelo Brasil. Outrora adversários, agora vão se dar as mãos publicamente. Mas já se davam lá atrás. Não é à toa que os petistas, né, e os bolsonaristas se calam quando Lula combinou com o Bolsonaro e o Bolsonaro com Lula a não ida em debates. Mas isso eles não falam. Essa turma não fala. O que eu tenho para dizer em um ano do governo Lula, nesses minutos que aqui eu falo, e concluo dizendo o seguinte: o governo Lula é mais uma mentira de Luiz Inácio, que é um mitomaníaco, que é, né, um sujeito megalomaníaco e que, portanto, né, faz um governo pífio. Um governo tão pífio quanto o de Bolsonaro. Mas para eles, importante que o amor venceu. Eu não digo que o amor venceu no Brasil, eu acho que o que venceu foi a hipocrisia. A hipocrisia daqueles que acham bonito falar bonito em público, mas que nas alcovas, nas intimidades, fazem coisas horrorosas. Moral de fachada, moralismo de goela. Enquanto isto, o Brasil continua como está. É o Brasil que muda e não muda, como já dizia o nosso querido Plínio de Arruda Sampaio e Chico Oliveira, numa propaganda eleitoral lá atrás, da época em que o PSOL, por exemplo, não queria ser puxadinho do PT. É triste, mas essa que é a verdade. Nós continuamos a mesma coisa. O que comemorar? Comemorar o quê? Se o ganho, né, se o nosso poder de compra hoje está cada vez menor. Você vai com uma nota de R$100 no supermercado e essa nota de R$100 te dá o direito de 3 itens. Antigamente a gente ainda tinha 4 itens, agora nem isto. Por quê? Porque as coisas estão cada vez mais caras, porque nós temos a maior taxa de juros do mundo, porque nós temos o rentismo tomando conta, o fisiologismo destruindo o tecido político, e temos um senil como presidente, que não deveria ocupar o cargo porque é tão inepto quanto o seu subproduto entregue a nós em 2018. O fato é este. E assim a gente continua nesse canal, batendo e falando todos os dias, porque nós somos a flor do deserto e a resistência ao bolsolulismo. Feliz ano novo e boa luta para todos nós. Se vamos vencer, não sei, mas que fique aquele ensinamento do mestre Darcy Ribeiro, de que estaria estar ao lado dos que me venceram. Fracassei em tudo na vida, fracassamos, mas jamais perderemos a nossa dignidade. Como dizia João Goulart, caio, mas caio em pé, e não de joelhos, como esses que vencem de joelhos ao rentismo, porque só vencem as eleições e no fundo não passam de fantoches de quem realmente dá as regras e as cartas neste país desigual.